10 coisas que ninguém te conta sobre fazer um intercâmbio. E a 10ª vai te surpreender. Provavelmente você já pensou em estudar fora, você tem um sonho de estudar inglês, mas você não tem ideia por onde começar. E é muito importante que você saiba que tem alguns pontos que você só vai descobrir se você for fazer esse intercâmbio. E eu estou aqui para te mostrar tudo o que eu aprendi nesses meus 3 intercâmbios. Primeiro, você pode sim estudar num programa de intercâmbio no exterior, mesmo sem ter inglês ou mesmo com o seu inglês básico. E aqui eu vou te falar o porquê. E o porquê é: você vai se inscrever num programa de estudo e trabalho ou apenas de estudo de inglês ali por 2 semanas ou até mesmo 90 dias, a depender do seu país, a depender do seu objetivo. E mesmo que você tenha inglês básico, você vai conseguir fazer um programa de intercâmbio, porque é muito mais fácil você aprender um idioma estando imerso em um país de língua nativa. O inglês é a primeira língua mais falada mundialmente. Caso você ainda não fale inglês e você queira aprender, saiba que tem países que abrem as suas portas para você fazer um intercâmbio de curta duração, que são chamados short term, ou de longa duração, que são os programas de long term, nos quais você tem permissão de trabalho, em alguns casos, mesmo com o seu inglês básico. Por que isso? De como que eu vou conseguir um emprego no exterior se eu tiver um inglês básico? Porque tem programas específicos para estrangeiros que querem desenvolver a língua e, ao mesmo tempo, financiar o seu custo de vida no país trabalhando. Então, tem esses dois tipos de programa: um programa short term e um programa long term. E você vai conseguir verificar que, mesmo com o seu inglês básico, assim que você desembarcar no destino, você vai fazer um teste de nivelamento. Na sua sala vão ter diversas nacionalidades. Talvez você encontre outros brasileiros também, que, assim como você, não tem nada de inglês ou que está começando a aprender inglês do zero. Gi, mas será que eu não vou passar perrengue porque eu vou chegar lá e não vou saber falar inglês ainda? Sim, até quem já fala inglês passa perrengue. Então, realmente, você tem que estar disposto a vivenciar essa sua experiência de aprender inglês em um país da língua nativa. Você tem que ter consciência que você vai aprender muito rápido o inglês, mas que as coisas não vão acontecer sozinha e que você realmente precisa se dedicar. E tem várias escolhas também que você pode fazer para conseguir evoluir no seu inglês nesse período. Mas a primeira dica que eu deixo aqui para você é: não tenha medo. Mesmo que você tenha inglês básico ou tenha inglês zero, você vai conseguir fazer o seu intercâmbio. Na verdade, eu acho que o intercâmbio é especificamente para você, porque você está procurando estudar inglês, está procurando evoluir e desenvolver a língua. E os países de língua nativa já sabem que o inglês é a língua mais falada no mundo e tem outros países que não têm a língua nativa inglesa e que gostariam de aprender isso na prática com nativos. Segunda coisa que nunca te contaram sobre fazer um intercâmbio. No programa de estudo e trabalho, só o estudo é garantido. O trabalho você tem que correr atrás e ralar um pouquinho para conseguir. Não que seja difícil, tá bom? Mas você precisa ter uma estrutura e já na sua mente que, quando você fechar o seu intercâmbio, seja um intercâmbio direto, que é o que a gente ensina aqui no canal, ou seja contatando uma agência ou intermediário, saiba que quando eles te vendem um programa de estudo e trabalho, como que funciona esse programa de estudo e trabalho? Você adquire um curso, um exemplo, na Irlanda de 25 semanas, que te dá a permissão de estudo e trabalho ao mesmo tempo, mas você não tem um emprego garantido, tá bom? Você tem o estudo que vai te dar a permissão de trabalho, porque outros tipos de programa não te dariam essa permissão de estudar e trabalhar ao mesmo tempo. Então, esse programa é chamado Work and Study, e vai variar de acordo com o país que você vai escolher. Nem todos os países oferecem essa escolha, mas é muito bom que você tenha em mente mesmo essa clareza que você não tem um emprego garantido, tá bom? Mas que você vai conseguir um emprego se você tiver inglês básico, intermediário ou avançado, porque você vai ter a permissão de trabalhar. E aí você vai ter que deixar um pouco a sua vergonha, a sua timidez de lado, de ainda não falar inglês e falar: eu vou fazer um currículo de acordo com o meu nível de inglês. Porque tem categorias, sim, de trabalho que você consegue de acordo com o seu nível de inglês. Então, se você tem o inglês básico, vão ter determinadas funções e posições que você vai conseguir com muita facilidade. Se você tem inglês intermediário e avançado também. Mas, caso você tenha inglês básico, se você se candidatar para uma vaga ali que pede um inglês intermediário ou avançado, você não vai conseguir retorno, você não vai conseguir o seu trabalho mais rapidamente. Então, é bem importante você alinhar, tá bom? A categoria que você está no inglês e quais são as posições mais fáceis de você conseguir. Isso tudo eu ensino, tá bom? No nosso intercâmbio direto. Se você quiser, é só clicar aqui no primeiro link da descrição. Também te ensino como você consegue localizar as escolas diretamente, fechar o seu intercâmbio direto. Se você quiser fazer parte do nosso intercâmbio direto, é só clicar no primeiro link da descrição. Terceira coisa que nunca te falaram sobre fazer intercâmbio.
Você não precisa de um intermediário para fazer o seu intercâmbio. Você pode contatar diretamente as escolas. E é isso que a gente chama de intercâmbio direto, no qual você encontra uma escola que você gostaria de estudar, começa a negociar diretamente com ela, pergunta como é que funciona a tratativa para um estudante de inglês e estrangeiro. Porque se você negociar diretamente com a escola, você vai verificar que tem períodos sazonais nos quais você pode pagar um pouquinho menos para estudar, você vai verificar que a escola te dá todo o suporte, tanto informativo quanto de documentação que você precisa para entrar naquele país. E você precisa verificar também qual que é o seu objetivo. Se é só estudar e trabalhar. E você pode perguntar diretamente para a escola se tem a opção de estudante de inglês no seu nível, um exemplo, se você tem nível básico, intermediário, avançado, ter a possibilidade de trabalhar ao mesmo tempo. Por quê? Nem todos os países te fornecem a opção do programa de estudo e trabalho. Enquanto você estuda inglês, você pode trabalhar no país. Mas a escola vai te dar todas essas informações. Gi, mas eu ainda não falo inglês, como é que eu vou falar com a escola? Não tem problema nenhum. As escolas recebem estudantes diariamente e ela vai conseguir te ajudar, tanto no suporte em português quanto em inglês. Caso a escola não fale português ou não tenha um chat em português, você pode utilizar o Google Tradutor. Você pode usar alguma IA para fazer as suas perguntas e enviar para eles para perguntar sobre valores, para perguntar quais são os critérios e requisitos que você precisa para se matricular naquela escola. Quarta coisa que não te contaram sobre fazer intercâmbio. Você não precisa de visto para estudar em todos os países. O que eu quero dizer com isso aqui? Se você escolher estudar, um exemplo, em Londres por 2 semanas, você não vai precisar de um visto antecipado e nem de um visto posterior. Os brasileiros automaticamente podem entrar em alguns países da Europa, em grande parte, por até 90 dias ou um pouco mais e não requerem vistos. Vai entrar ali com a sua aprovação de visto de turista, o qual você não precisa requerer automaticamente, tá bom? Pelo seu direito você já consegue por convênios que o Brasil tem, tá bom? Com esses destinos. E você pode ficar ali no país por até 90 dias, a depender do país que você estiver. E você consegue sim estudar o seu inglês ali pelo período de short term, sem precisar de nenhum visto. Apenas para a Inglaterra agora está sendo aplicados os ETAs, que são as autorizações eletrônicas de viagem. Que assim, é um processo bem simples, você faz a sua requisição de maneira online, é bem menos burocrático do que um visto, e o custo também é bem simbólico. Então, alguns países estão já aderindo aos ETAs, tá bom? Mas tem países sim que você consegue ir ou com um ETA ou sem nenhum visto. Quinta coisa, você pode sim estudar inglês no exterior desde 2 semanas até anos. Mas como assim, Gia, eu na condição de estudante eu consigo estudar mais de um ano inglês no exterior? Sim, você consegue se você tiver adquirido o programa certo. O que acontece é, vários países oferecem um programa de estudo e trabalho, para que você consiga se manter no país enquanto você está estudando seu inglês. E nessa condição específica, eles têm geralmente a renovação. Então, por exemplo, para fim de exemplo aqui, Irlanda, você pode estudar num programa de estudo e trabalho que totalizam 8 meses, 6 meses de estudo e 2 meses de férias. Nessa condição, você embarca a primeira vez e você pode renovar por mais 2 vezes. Isso totaliza ali aproximadamente 2 anos, que você pode ser um estudante de inglês no país enquanto você trabalha. Acabou esses 2 anos, você pode escolher se você vai entrar numa universidade, se você vai aplicar para um visto de trabalho, como que está o seu inglês e qual será o seu objetivo. Sexta coisa, você pode abrir a sua conta bancária internacional antes mesmo de embarcar. E você deve, na verdade, abrir a sua conta internacional antes de embarcar, porque assim você vai ter o tempo hábil de já colocar o dinheiro nessa conta e você vai conseguir receber na sua casa um cartão no qual você pode sacar o seu dinheiro em qualquer moeda de maneira internacional. Porque antigamente a gente tinha muito de comprar dinheiro em espécie quando a gente ia viajar. Então, eu vou viajar para o Canadá, eu vou comprar dólar em espécie. Eu vou viajar para a Irlanda, eu vou comprar euro em espécie. Mas você não precisa fazer esse processo mais. Você pode abrir a sua conta bancária internacional gratuitamente, já colocar o seu dinheiro lá e automaticamente fazer essa conversão dentro do aplicativo e você já pode sacar o seu dinheiro em qualquer país que você estiver. Então, um exemplo, eu quero colocar uma quantidade de dinheiro lá em euro, você consegue. Eu quero colocar uma quantidade de dinheiro em dólar, você consegue. E assim que você desembarcar no país, ou até mesmo antes de sair do Brasil, nos aeroportos, você consegue sacar essa quantia já em espécie. E essa forma é muito mais econômica do que ir até uma casa de câmbio comprar moeda. Sétima coisa. Nem todos os países te aceitam na condição de estudante de inglês num programa de estudo e trabalho. Então você precisa verificar qual que é o seu objetivo, porque caso você queira estudar inglês, bacana, você pode ir para vários países, várias possibilidades. Mas agora, caso você queira um programa de estudo e trabalho, saiba que vários destinos não te dão a permissão de estudar e trabalhar ao mesmo tempo. Como, por exemplo, Canadá, Estados Unidos, não te dão a permissão de ser estudante de inglês e trabalhar ao mesmo tempo.
Oitava coisa, procure passagens e feche o seu intercâmbio em períodos sazonais, caso você queira economizar. Tem várias plataformas nas quais você consegue fazer o rastreio de passagem aérea. E você também consegue verificar quais são os valores para você viajar em determinado período, qual seria uma boa temporada para você comprar sua passagem aérea, para você fechar o seu curso de intercâmbio. Você também consegue conversar com a escola qual que é o período no qual eles têm algum desconto, qual é o período que eles oferecem uma condição especial, porque muitas vezes quando tem algum feriado naquele país, eles fazem uma promoção de acordo com uma data comemorativa. Então fique atento às datas comemorativas do país ao qual você quer fazer o seu intercâmbio e também de acordo com o seu objetivo, que é muito importante. E assim você também vai conseguir economizar. Fechando o intercâmbio direto com a escola, você vai ver também que você já reduz drasticamente o valor que talvez a agência te ofereça. Nona coisa, mas já se inscreve antes aqui no canal, só apertar aqui embaixo em se inscrever, caso você ainda não seja inscrito. Peça orçamento para pelo menos 3 escolas na cidade que você gostaria de estudar. Caso você ainda não tenha começado seu planejamento, primeiro identifique qual que é o seu objetivo. Depois você vai escolher o país. Por quê? Caso você escolha o país primeiro, aquele país ele está condicionado a alguns tipos de programa. Caso você queira só estudar, você pode ir para N país. Você tem muitas possibilidades. Agora, caso você queira um programa de estudo e trabalho, você vai precisar verificar se o país que você gostaria de estudar ou gostaria de conhecer oferece esse tipo de programa para você, de acordo com o seu objetivo. O seu objetivo já foi estabelecido e agora você já sabe qual cidade você quer estudar. Peça orçamento para pelo menos 3 escolas, porque assim você vai conseguir ter uma base de valor, verificar qual que é o valor que está sendo cobrado em uma, qual está sendo cobrado na outra e qual está sendo o melhor valor e custo-benefício para você também. Saiba que caso você queira estudar em um país determinado e você ainda não tenha definido qual é a cidade, caso você pegue a capital, tá bom, desse país, é um pouco mais caro sim, os cursos de inglês nesse tipo de cidade. Agora, caso você não tenha uma cidade específica, você fale para mim, Gia, eu quero ir para determinado país, não sei a cidade ainda, pegue pelo menos 3 cidades diferentes, cote com 3 escolas diferentes e veja o que cabe no seu orçamento, o que que você está procurando também, o que que a escola entrega para você, se ela oferece também atividades extras, porque isso conta bastante. Você já vai estudar ali numa carga horária de 15 a 20 horas semanais, de segunda a sexta-feira, todos os dias. Mas lembre-se que você pode também escolher um programa com aulas adicionais, seja à tarde, seja de manhã, e caso você também esteja indo para um período de curta duração, quanto mais aulas você fizer, mais você vai conseguir se desenvolver. Claro que tem outras escolhas também que você pode fazer para conseguir desenvolver o seu inglês bem mais. E tem outros vídeos aqui no canal também te ensinando a fazer essas escolhas. Mas eu vou te trazer uma dessas escolhas que podem desenvolver o seu inglês mais rapidamente aqui, na próxima etapa, que é a nossa 10ª coisa. E eu vou deixar também uma bonificação extra antes da gente finalizar esse vídeo. A 10ª coisa é, se você escolher ficar com uma família local nativa na língua inglesa enquanto você está estudando no seu intercâmbio, você vai evoluir no seu inglês muito mais rápido. Então, caso você esteja na fase de não saber qual tipo de acomodação é para você, saiba que você pode ficar com a família local. A família ela tem credenciamento com essa escola para receber estudantes que estão ali aprendendo o idioma, também aprendendo a língua inglesa, e é muito legal você se hospedar com a família, porque você vai conseguir conversar com eles todos os dias. Você vai tomar café da manhã, vai estar ali praticando o seu inglês. Na hora do jantar também, você vai de repente ali pegar uma meia pensão, vai já estar incluso alimentação, vai estar incluso também a parte de lavagem de roupa. E caso você queira ficar em outra residência que não é com uma família local, tá tudo bem, você pode optar por ficar também numa residência estudantil ou em qualquer outra residência, caso você queira. É porque nas outras opções você vai ter contato mais com outros estudantes e não com nativos na língua. Você vai ter contato com nativos todos os dias, um exemplo, indo no supermercado, indo no café, na sua escola também todos os dias de segunda a sexta-feira, mas se você se hospedar com uma família local, você vai ver que seu inglês ele vai evoluir bem mais rápido. E a família em si, ela sabe como tratar aquele estudante que tem inglês básico, intermediário ou avançado. Então você não precisa ter esse medo de, eu ainda não falo inglês, como é que eu vou ficar com essa família? Justamente por não falar inglês, pode ser ainda mais divertido e vantajoso para você, porque você vai aprender a falar o inglês, assim, com nativos, dia a dia, e você também vai se esforçar um pouquinho mais para conseguir manter uma conversa, para se preocupar de formar também as suas frases. Porque quando eu fiquei com a família nativa, sempre que eu voltava da escola, eu já ficava ensaiando ali no Google Tradutor o que eu ia falar para eles, porque eles iriam me perguntar sobre o meu dia e como que eu conseguiria me expressar, estruturar a frase. Claro que eu já estudava inglês, tanto no Brasil antes de embarcar, e estudava ali todos os dias da semana, de segunda a sexta-feira, durante o meu intercâmbio, só que mesmo assim eu não tinha o inglês ainda intermediário, avançado. E ficar com uma família nativa me ajudou demais a evoluir no meu inglês. E é por isso que eu deixo aqui para você também que caso você queira, o seu objetivo é aprender
aprender inglês o mais rápido possível, evoluir e também praticar muito a sua fala, fique com nativos, fique com a família nativa durante o seu período de intercâmbio. Claro que, caso você esteja embarcando para um período de longa duração, que é um long term de programa de estudo e trabalho, a recomendação é que você fique na casa da família ali por 1 mês ou 2 meses, até que você consiga realmente se sentir confortável para conseguir conversar com outras pessoas que não são falantes do seu idioma nativo. Quer aprender isso na prática? Como que você consegue encontrar uma escola no exterior? Como que você consegue abrir a sua conta bancária internacional gratuita? Quer verificar também quais os países que oferecem um programa de estudo e trabalho? Como você consegue localizar as escolas e fechar o seu intercâmbio direto? Eu vou deixar aqui embaixo um link do meu programa Intercâmbio Direto, no qual eu encontro estudantes semanalmente que querem ir estudar no exterior e não sabem por onde começar o seu intercâmbio direto. Clique agora no link aqui embaixo da descrição para você não perder o nosso próximo encontro ao vivo e online. E claro, se esse tipo de conteúdo for relevante para você, lembre-se de deixar like nesse vídeo para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante para você e pode ser relevante para outras pessoas também. E já se inscreva no canal para você não perder nenhuma das nossas atualizações.